Bom, pessoal, no vídeo anterior a gente definiu, né, energia, trabalho, calor, a gente conheceu um pouco das aplicações aí dos grandes grupos, né, de energia, então energia cinética e potencial, mas a gente precisa entender basicamente onde que eu vou usar tudo isso, né? Então, quando a gente fala em energia, vocês perceberam que eu mostrei no finalzinho do vídeo anterior que a gente tem energia potencial transformada em cinética ou cinética transformada em potencial, tá? Ou seja, o principal conceito, né, que a gente o principal postulado que a gente vai precisar lembrar nesse momento é que a energia não pode ser criada nem destruída. Ou seja, a gente vai falar sempre de transformação de energia. Tá, mas e como é que eu posso entender melhor essa transformação de energia? Porque parece mesmo algo abstrato, né? Vocês viram que a gente falou que não é uma definição tão simples, não é algo palpável, né? Que a gente possa medir aí a massa, né, de energia tão simplesmente. Então, vamos pegar um exemplo aqui de um fluxo, tá? Esse fluxo mostra pra gente o processo desde a ingestão dos alimentos até a utilização dessa energia para quaisquer fins. Então vamos ver só o que pode acontecer. Ó. Essa ingestão de alimentos vai sofrer modificação química. Então, por exemplo, você não ingere as moléculas do jeito exatamente que elas precisam estar no organismo. É o organismo, através lá das suas funções, que vai fazer essa modificação para transformar efetivamente no que você precisa, lá nas menores moléculas, para fazer elas serem transportadas para onde é necessário que elas estejam. Consequentemente, este nosso organismo vai incorporar essas moléculas onde elas são necessárias, né? Cérebro, estômago, esôfago, no sangue, por aí vai, no pulmão, tá? Incorporação dessas moléculas. Por que ele vai incorporar essas moléculas? Para que as células, né, façam as devidas reações. E essas reações, elas vão ocorrer para efetivamente o organismo poder funcionar, né? Então, para ele poder trabalhar do jeito que ele precisa, no momento como ele precisa, né? Dependendo de cada situação, né? A gente tem aí as divisões mais grosseiras de falar que é quando o organismo está no máximo funcionamento e no mínimo funcionamento, mas existem inúmeras outras, para fazer essas reações e depois produzir por exemplo, né, uma das moléculas importantes que é ATP, adenosina trifosfato, que basicamente é uma molécula que armazena energia nas suas ligações, né? E que vai fazer com que eu consiga, no final, utilizar essa energia para qualquer fim. Por exemplo, para eu poder falar neste vídeo, ou para eu poder escrever, ou para eu poder apontar para vocês o que está acontecendo aqui nessa transformação. Perceba, da ingestão dos alimentos até a utilização da energia, nós passamos por inúmeros processos. Esses processos fizeram com que a energia fosse toda transformada. Ah, mas então quer dizer que toda a energia transformada é transformada para uma quantidade útil, é transformada, é utilizada e nada é perdido? Muito pelo contrário. Quando a gente fala no nosso corpo, a gente faz uma separação já no início de que a energia utilizada pode ser separada em 5% dela, claro, né? Estou falando de uma situação bastante geral, é armazenado na forma de gordura e excretado. 95% vai para o funcionamento dos órgãos, para a produção de calor e para a manutenção da temperatura corporal. Só que a gente vai ter que lembrar, e daqui a pouco a gente vai conhecer alguns termos aí bastante importantes, de que quando a gente fala em manutenção da temperatura corporal, simplesmente o nosso corpo não pode só ser aquecido, ele precisa também ser resfriado. Ou seja, a gente tem uma quantidade de energia utilizada para manutenção da temperatura corporal, mas a gente também tem uma quantidade de energia sendo perdida, né? Então, uma quantidade de energia que não é utilizada para nada, ela se perde. Ah, mas ela se perde para onde, né? Vai para nunca mais é vista. Mas você não acabou de falar que a energia ela é transformada, né? Não pode se perder. Então a gente vai chegar num novo conceito. Este novo conceito nos diz que a soma de todas as energias, cinética e potencial, lembrando, né, de novo, cinética e potencial são os grandes grupos, dentro delas a gente tem inúmeras subdivisões. Todas as somas dessas energias eu tenho a energia interna, tá? A energia interna que são as energias do meu sistema. Quem que é meu sistema? Aqui, por exemplo, o meu sistema é o corpo humano, tá? Que é quem eu estou estudando. Eu estou olhando todas as energias. Eu não estou olhando a energia, por exemplo, da chuva que está caindo do lado. Eu não estou olhando a energia da planta que está nascendo. Eu não estou olhando a energia
do vento, da corrente elétrica que está ao lado, nada disso. Então eu delimitei o sistema, que é o meu objeto de estudo. Tudo que não é o meu sistema é o restante. Eu não chamo de restante, eu chamo de vizinhança, tá? Então, meu objeto de estudo, o sistema, o restante é a vizinhança, e tudo isso aqui compõe o meu universo, tá? Então, é o meu universo de estudo. Vamos pensar o seguinte, se eu tenho meu sistema, então eu vou olhar esse meu sistema com todas as trocas de energias possíveis. E o que a gente está estudando nesse momento? Matéria e energia. E aí a gente precisa relacionar esses sistemas com as quantidades de matéria e energias associadas a eles. Como é que eu faço isso? Eu chamo ele por 3 grandes nomes: sistema aberto, sistema fechado e sistema isolado. Tá? Sistema aberto é quando a gente tem a maior quantidade de trocas, troca matéria e troca energia. Onde que eu posso ver isso? Imaginar uma panela no fogão aberta, né? Eu tenho, por exemplo, se eu tiver água lá dentro, eu tenho água evaporando, a água é matéria, né? Lembra, eu posso medir unidades de massa, então eu tenho perda de matéria e tenho perda de energia como? Através da troca de calor, né? Eu estou aquecendo a panela não está absorvendo todo aquele calor, ela está trocando calor, então ela está liberando uma quantidade de calor, por isso que ela fica numa temperatura, né? O metal fica numa temperatura e isso se troca com o universo, tá? Com a vizinhança. Um sistema fechado difere do sistema aberto, porque agora eu pego essa mesma panela e tampo, tá? Ou seja, eu só vou ter troca de energia, a quantidade de calor continua sendo trocada, mas agora a massa, essa água que evaporava aqui, não evapora mais. Então eu tenho apenas troca de energia, tá? Isso é a diferença principal de um sistema aberto para um sistema fechado. E o que é um sistema isolado? É quando eu não tenho troca de nada, tá? E quando eu não tenho troca de nada, é, por exemplo, uma garrafa térmica, tá? Que é onde eu tenho preservação da quantidade de massa, quantidade de matéria, né? E eu tenho a preservação de energia. Preservação de energia, ou seja, na garrafa térmica ideal, eu não trocaria calor nunca. A gente sabe que perde um pouco, mas é mínimo. Então, a função da garrafa térmica é manter a temperatura por muito tempo. Tá? Ou seja, ela não faz troca de energia, não tem esse fluxo de energia. Então, se ele está isolado, ele é o meu sistema que mantém todas essas grandezas e deixa a vizinhança como está. Tudo bem? E aí a gente fala disso, a gente tem que relacionar com o nosso primeiro assunto, que foi a questão das unidades. Quais são as unidades principais nesses casos? Uma é a que a gente vai usar do sistema internacional, né? Joule, e outra é talvez a mais famosa, caloria. Tá? Joule é uma definição, né? Tem uma definição muito mais complexa, um teorema, mas ela vai ser definida ao pé da letra como a energia do movimento de um bloco de 2 kg numa velocidade de 1 metro por segundo. Isso é um joule, tá? Essa é uma definição bem física, a gente não precisa se preocupar agora de onde ela veio, né? Claro, é uma curiosidade para quem se interessar, mas é só para a gente saber que organiza as unidades, lembra que a gente falou lá que as unidades podem ser mais complexas, para chamar isso de joule. Joule é uma unidade de energia e a gente vai usar isso bastante. Caloria também é, mas ela é menos usual para a maioria das situações. Porém, quando a gente fala, por exemplo, da área de alimentos, é uma unidade bastante comum e é difícil ver na área de alimentos a gente fala muito de joule. Então não compensa a gente mudar todo o sistema, sendo que já é bem estabelecido. O que é caloria? Caloria é a quantidade de energia necessária para aumentar em 1 grau Celsius 1 grama de água, tá? Então, isso aqui é o que se mantém, aumentar em 1 grau Celsius. Se for 100 gramas de água, é para aumentar em 1 grau Celsius, 100 gramas de água, seriam 100 calorias, tá? Então, essa é a variação. As definições são distintas, mas eu tenho como relacionar joule e caloria, porque as duas são unidades de energia. Beleza, galera? Qualquer coisa, dúvidas?